Olha nós de novo aí, galera! Preparado para mais uma aula aí bacana? O nosso tema hoje é a primeira revolução industrial. Então, o tema já diz, né? Revolução. E revolução a gente já associa o que? A transformação. E esse fator da revolução industrial, da primeira revolução industrial, ela está ligada a uma transformação gigantesca, uma transformação aí social, econômica, das formas de produção. E essa forma aí vem e tem origem lá no século XVIII. A primeira revolução industrial ela vai ter algumas características importantes. Nós temos três tipos de revoluções, né? A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Então, o que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? A primeira revolução industrial ela é caracterizada no Reino Unido. Ou seja, lá na Inglaterra, do século XVIII, que vão ter algumas características importantes para que ocorra essa revolução lá no Reino Unido. Vamos identificar alguns fatores aí. Primeiro fator, pessoal, o Reino Unido era um grande produtor de quê? Era um grande produtor de tecido naquele período lá do século XVIII. E a indústria têxtil, ela era o quê? Ela era responsável e foi responsável pelo patamar industrial aí, ou início da industrialização. Outro fator importantíssimo para que ocorresse essa revolução industrial é que o Reino Unido, uma grande potência do século XVIII, tinha várias colônias aí espalhadas pela Ásia, pelo continente da América Latina, também por parte do continente africano. E o que isso gerava? O que eu posso afirmar para vocês? Gerava o quê, pessoal? Recursos naturais e um mercado consumidor. Durante muito tempo, principalmente no período mercantilista, o que significa isso? Aquele período onde as grandes potências arrecadavam bastante dinheiro, principalmente das novas colônias, a Inglaterra ela ficou bastante o quê? Ela ficou bastante rica. Então, com o acúmulo de capitais, foi o quê? Foi favorável aí para que a primeira revolução industrial ocorresse lá no Reino Unido. Outro fator que nós temos, ou tínhamos naquele período, era a burguesia. A burguesia inglesa, ela financiou o quê? Ela financiou aí a primeira revolução industrial. Alguns fatores importantes, como uma lei de cercamento, é o nome dessa lei, que fez o quê? Que fez que a população das áreas rurais começasse a sair para os pequenos centros urbanos. Nós já tínhamos cidades importantes, Londres. Gerou o quê, pessoal? Gerou uma saída da galera das áreas rurais para as áreas urbanas. Isso automaticamente gerou mão de obra. E uma mão de obra o quê? Uma mão de obra barata. Outra questão importantíssima da primeira revolução industrial para que ocorra no Reino Unido é a questão da reserva de carvão. Carvão mineral. Os ingleses eram riquíssimos em carvão mineral no seu território. E o carvão mineral, como todos nós sabemos, ele foi o quê? Ele foi o recurso energético que movimentou a primeira revolução industrial. É só a gente associar a máquina a vapor. A máquina a vapor é o símbolo da primeira revolução industrial. Então, nós podemos notar que com o surgimento da máquina a vapor, o carvão mineral, nós teremos o quê? Nós teremos aí esse símbolo específico dessa primeira revolução industrial. Outro fator importante era que os ingleses, eles comandavam as rotas comerciais. Eu afirmo para vocês que a Inglaterra do século XVIII é os Estados Unidos do século XX e século XXI. Era aquela potência, era a grande potência lá do planeta naquele período. Então nós podemos notar que com alguns fatores aí, nós teremos o surgimento da primeira revolução industrial, ou seja, o surgimento da indústria moderna. E dentro do surgimento da indústria moderna, nós teremos alguns fatores, como já foi dito para vocês, como as mudanças sociais. Qual é a mudança social que eu posso afirmar para vocês que ocorreu lá na primeira revolução industrial? Primeiro, pessoal, antes da Revolução Industrial, eu afirmo para vocês que era uma sociedade rural artesanal. O que significa isso? A galera vivia em áreas rurais e o trabalho era feito manualmente. Com o passar do tempo, com o surgimento da indústria moderna no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, nós teremos uma transição. Qual é essa transição? A galera deixa de ser rural e se torna urbana. A sociedade deixa de ser artesanal e se torna o quê? Se torna industrial.
Então nós teremos o quê, pessoal? Nós teremos aí uma alta produtividade, maior produtividade. Mas se a gente analisar a primeira revolução na questão social, nós teremos vários fatores negativos. Vamos identificar alguns fatores negativos da galera que trabalhava nas indústrias do século XVIII. Em primeiro lugar, hoje a carga horária no Brasil é de aproximadamente o quê? 8 horas por dia, né? Nós temos aí no século XVIII uma carga horária de 16, 18 ou até 20 horas. Crianças, mulheres e idosos exerciam um papel pesadíssimo aí. Salários baixíssimos, sem direitos trabalhistas, ou seja, se o cara sofresse um acidente, automaticamente ele ia ser mandado embora e ele ia ter que se virar. Não tinha direito à aposentadoria. Então nós podemos notar que a situação dentro das fábricas eram situações desumanas. E quem se dava bem nesse quesito? A burguesia. Ou seja, a partir aí da primeira Revolução Industrial, essa diferença de classes, ela vai começar o quê? Ela vai começar a ficar mais nítida. Ou seja, a burguesia, os donos das indústrias, eles têm o poder aquisitivo, eles vão arrecadar mais, e a galera que trabalha, ela vai ser o quê? Ela vai ser muito explorada aí. E com o passar do tempo, principalmente aí pelas questões ligadas à queima de combustíveis fósseis, o carvão mineral nada mais é do que um combustível fóssil, nós teremos o quê? Nós teremos aí o início dos impactos ambientais. Como assim, professor? O início dos impactos ambientais. Eu posso afirmar para vocês que antes do século XVIII não tínhamos poluições como nós temos no século XVIII até os dias atuais. Ou seja, por quê? Não tínhamos queima de combustíveis fósseis, não tínhamos a situação de industrialização. Não tendo isso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aí o ar mais puro, a água mais pura, o oceano aí totalmente limpo, ou seja, nós não tínhamos tantos impactos ambientais. Com o surgimento da indústria moderna, automaticamente a natureza ela vai começar a ser vista de qual forma? Ela vai começar a ser vista de uma forma o quê? Olha só, a natureza ela vai servir para o quê? Para a gente retirar recursos naturais, transformar os recursos naturais para o nosso bem-estar. Então, o homem ele começa a analisar a natureza de uma forma diferente. Ele via a natureza, antes da Revolução Industrial, como uma situação problemática, ou seja, furacões, tsunamis, tempestades. Quando ele vê que ele pode pegar a natureza, explorar a natureza para o seu bem-estar, nós teremos as transformações naturais aí que, com o passar do tempo, tende a piorar cada vez mais. Então, pessoal, nós podemos notar o quê? Que para chegarmos à primeira Revolução Industrial, tivemos algumas características importantes. E essas características estão ligadas exclusivamente aonde? Exclusivamente ao Reino Unido. Primeira Revolução Industrial, ela só ocorre no Reino Unido, por fatores importantíssimos aí, como eu acabei de citar para vocês. Galera, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado aí. Beijão!